Abra, por favor, a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 9. Pastor, vai repetir o sermão? Não, mas você vai ver que tem um outro vaso que anda com Jesus, que teve muita utilidade no reino de Deus. Nós estamos falando sobre isso, vasos que andam com Jesus. Baseado lá no livro de Jeremias, a gente percebeu que Deus é o olheiro, capítulo 18 de Jeremias, e eu sou o vaso, você é o vaso. Esse vaso não pode ficar vazio. Por isso nós nos reunimos. Nos reunimos para que juntos tenhamos a capacidade de receber cada dia mais do Espírito Santo do Senhor. E nesses 3 últimos encontros, uma palavra que eu tenho repetido algumas vezes, hoje eu fiz questão de fazer esse levantamento, é a palavra levante-se, porque eu fiz referência do Velho Testamento, lá no livro de Jeremias, e ela aparece nesta ordem 3 vezes no Velho Testamento e mais 11 vezes no Novo Testamento, ou seja, o total de 14 vezes nós temos essa palavra, ou pelo menos a orientação dessa palavra, é erguer, levantar, é erguer-se. Então, 14 vezes ao todo na Bíblia. Pode ser que por conta da transliteração, que é o mecanismo utilizado por aqueles que traduziram a Bíblia, outras palavras, tanto no hebraico como no grego, tenham a mesma força. Mas eu quero de forma bem prática lembrar vocês, como eu fiz pela manhã, que para que este vaso tenha de fato utilidade, ele tem que ter uma ação inicial. E qual é essa ação? Como que é que acontece isso? Ele se levantar. Eu fico, para mim, assim, muito reservado quando a gente deseja, de alguma maneira, trazer algum tipo de entendimento aos irmãos, e chega uma hora, eu falo, mas será que eles entenderam? De fato, isso foi claro, ficou claro? Então, eu repeti algumas vezes algumas coisas que aconteceram em sermões anteriores, como, por exemplo, para que a atitude, obrigado, amado irmão, para que a atitude de uma pessoa seja próxima ao que Deus fez através de Pedro a Enéas, que é o nosso personagem de manhã, que era o vaso que Deus queria encher, fazer algo por ele, dar a ele a oportunidade de entender o milagre de Deus na sua vida, eu disse que ele precisava levantar. E esse gesto, esse momento de experiência com Deus é individual e não é transferível. Eu não posso transferir essa responsabilidade para ninguém. Segundo, se eu estou fazendo alguma coisa que me impede de levantar, eu tenho que ter vergonha disso. Eu preciso sentir vergonha do estado em que eu me encontro. Se você não sentir vergonha do estado que você se encontra, quer seja ele na área financeira, emocional, espiritual, seja a área que for, se você não sentir, se está bom assim, não vai mudar. Se não houver uma indignação pessoal, não vai mudar. Você precisa querer mudar. E o que acontece quando você se dispõe a mudar? Você tem que ter o seu sacrifício pessoal. Você coloca, empenha força nisso. Obviamente que nós entendemos que para que eu me levante, eu tenho que mexer com o meu corpo. E é exatamente esta a direção. Diferente de algumas religiões, nós vamos tratar agora, nesses versículos, Atos 9, do versículo 36 em diante, um tema que é exclusivo do cristianismo, que é a ressurreição. Não é um tema fácil. E, obviamente, por que não é fácil? Porque a igreja que Pedro estava falando, ela era mergulhada de costumes e hábitos judaicos. E os costumes e hábitos judaicos impediam que aqueles crentes entendessem a ressurreição. É fato que Jesus tinha como pilar de todo o ensinamento, de tudo aquilo que ele nos deixou, que o homem precisaria entender a ressurreição. Então ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Mas transformar a palavra, ou traduzir a força da palavra
para o conceito pessoal, individual, Jesus algumas vezes teve que fazer com que quem estava morto tivesse a experiência de voltar até a vida. Então, o próprio Jesus, ele ressuscitou Lázaro, por exemplo. E ele ressuscitou Lázaro por quê? Eu peço que você preste atenção nessa parte introdutória, porque o personagem agora que nós vamos ler é Pedro. E Pedro no papel de Jesus, ele ressuscita uma pessoa com a mesma intenção, com o mesmo propósito. Hoje, Deus pode fazer a mesma coisa. Se coloca, agora é você, o Pedro. E pode ser que lá na sua casa tenha um Saulo, alguém cego, precisando que as camadas dos olhos sejam tirados. Ou então tenha um Enéas, precisando de uma experiência especial com Deus. Ou ainda, Dorcas, e é sobre ela, o vaso da noite, né? É sobre ela que eu quero contar a história dessa relação. E você preste atenção, Pedro tem o mesmo comportamento de Jesus em relação à ressurreição de Dorcas. E qual era esse comportamento? Isso para abrir um pouco a nossa mente. Ele foi pontual naquilo que as pessoas que estavam à sua volta queriam a respeito de Pedro, em função do que estava acontecendo com Dorcas. Todo mundo ali sabia que Dorcas havia morrido. Mas Pedro foi imediatamente até a casa de Dorcas e operou um milagre na vida de Dorcas. É nesta direção que eu quero que você entenda. Se hoje à noite o Senhor tem alguma coisa a fazer por você, levante-se. Coloque-se à disposição de Deus. Erga as suas mãos. Abra o seu coração. Peça o Espírito Santo para lhe dar entendimento. E vamos ao texto. Atos 9, versículo 36 em diante. Então, em Jope, essa palavra é interessante, que o capítulo todo fala de Jope. Mas depois ele vai para uma cidade próxima. No capítulo 10 de Atos, acontece uma coisa extraordinária, que é um outro personagem, chamado Cornélio, mais à frente, um pouquinho mais para frente. Mas por que ele vai para lá? Porque dali, Paulo já era Paulo já começa a fazer coisas que são extraordinárias, cheio do Espírito Santo e do poder de Deus na sua vida. Mas vamos voltar ao tema. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era, leiam por favor comigo, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. O texto diz que Dorcas era uma pessoa boa de coração, certamente misericordiosa, exigia dela mais do que podia, por ser mulher. Dentro do conjunto de ações culturais, não tinha espaço na igreja, não podia falar. Poderia ela, como outras, porque o texto diz, viuvez, estado de ausência de manutenção masculina. O texto diz que ela fazia roupas, e as viúvas, quando ela morreu, foram até Pedro falar, Pedro, e agora, o que nós vamos fazer? Ela cuida da gente. Era uma pessoa extremamente bondosa. Esse momento é um momento importante do texto, quando ele diz características visíveis da pessoa que havia morrido. Era uma pessoa generosa, boa, que exercia a misericórdia, cheia do Espírito Santo de Deus, mas morreu. Verso seguinte. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Aí tem um processo. Adoece, depois morre. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no mundo espiritual. Ninguém morre direto. Porque todos nós pecamos. Lá no livro de Romanos está escrito, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Todos estão separados de Deus. Aí você vai adoecendo. Por estar distante de Deus, você vai adoecendo. Chega uma hora, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ainda que você saiba, você não passou pela experiência. E a primeira experiência de quem quer andar com Deus é o da morte. O processo do cristianismo é morrer para viver. Não é viver para depois morrer.
Diferente de algumas questões que estavam cercando a igreja no período de Pedro. As pessoas não queriam ter sofrimento, porque já vinha uma bagagem de sofrimento. O povo de Israel, o povo hebreu, agora o povo israelita, o judeu, classicamente perseguido pelo Império Romano. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero alguma coisa que me pese mais por eu estar fazendo. Eu quero alguma coisa que me dê muitas coisas boas. Mas não foi esta a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que agora sim vocês iriam ser perseguidos e mortos por amor a mim. Então, aquela pessoa ela fazia coisas boas, mas tinha um processo acontecendo na sua vida que iria, de alguma maneira, interromper o que Deus, através de Jesus, já tinha feito por ela. Então, ela adoece e morre. Depois de a lavarem, que é um processo cultural, tinha que lavar o corpo, embalsamar, ou seja, enrolar o corpo. Puseram o corpo num quarto, no andar superior. E aí é recheado de cultura judaica. Ó, não pode tocar no morto, quem tocar no morto é impuro, tem que ficar 7 dias sem comer. Uma série de coisas. Agora, por que colocou no andar de cima? Porque eles precisavam do andar de baixo. Então, era uma casa necessariamente de 2 andares, e eles separaram o corpo. Separou o corpo. Era alguém que deveria fazer, diferente do nosso sepultamento, né? Que a gente coloca o corpo para todo mundo ver, fica o corpo aqui. Estou dando como referência, quando a pessoa falece, ela coloca a mesa, ou no cavalete, e as pessoas vêm, passam, olham o corpo. Então colocaram no andar de cima. Próximo versículo, versículo 38. E como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro, vem para cá. Vem para cá porque Dorcas morreu. Isso é importante, porque eles têm como referência o milagre que havia Pedro feito na cidade vizinha e muitos outros milagres que Pedro já tinha feito. Mas o que é importante, que vocês sabem que antigamente as cidades, por mais que elas fossem próximas umas das outras, haviam muitos riscos. Uma pessoa saindo de uma cidade para outra, imaginemos, daqui para Caxias. Não tinha iluminação, não tinha segurança, então poderiam os salteadores tomar a vida de um deles. Por isso eles enviaram 2, para que eles tivessem certeza de que a mensagem ia chegar até onde? Pedro. Eu quero que você preste atenção nisso. Quantas vezes Deus nos manda em uma missão e aí nós não conseguimos andar com ninguém para concluir essa missão? Abrindo parênteses, uma das ferramentas de quem trabalha com RH é ver a capacidade daquela pessoa que está pleiteando um cargo de trabalhar em equipe. Trabalhar com outra pessoa. E às vezes ele tem todo o conhecimento intelectual, toda a capacidade, ele fala inglês, ele tem habilitação naquela área profissional, ele tem uma desenvoltura pessoal, fala bem, ele é proativo, ele tem tudo. Mas quando coloca aquela pessoa para trabalhar com outra pessoa, ele não dá certo. Acontece isso também no mundo espiritual. Existem diversas coisas que Deus espera que o vaso que anda com Jesus faça. Mas sabe qual é a primeira coisa? Quando Jesus enviou de 2 em 2. Para que a missão comece e termine. Qual era a missão daqueles homens? Chegar até Pedro e falar que Dorcas havia morrido. Se no caminho eles brigassem, a missão não ia acabar. Se eles discutissem, iam levar mais tempo do que o necessário. Se um não gostasse de andar com o outro, imagine, um ia para um lado, o outro ia para o outro. E iria falhar a missão.
Um vaso que anda com Jesus não pode ter dificuldade de andar com outro vaso. Nós somos diferentes, um tem orelha, outro não tem orelha, um tem cabelo, outro não tem cabelo, um é alto, outro é baixo, um é gordo, outro é magro, um é branco, outro é escuro. Mas todos somos vaso. E estamos numa única missão. Existem pessoas que nós amamos, que precisam da bondade e da misericórdia de Dorcas. E ela só vai receber o milagre, a cura, se eu tiver a capacidade de andar com você. Faça uma avaliação em relação a isso. Que adianta você ser tão cheio do Espírito Santo, cheio de poder, fogo do céu desce quando você abre a boca. Mas não tem comunhão com as pessoas. Você não consegue viver em paz um com o outro. Você não tem condições de ficar 10 minutos com ninguém, porque você não sabe lidar com as pessoas. Imagine se fosse posto sobre você a responsabilidade de tomar conta, igual Moisés. Moisés, no Velho Testamento, teve uma orientação. Ele estava sobrecarregado, cansado. Certamente, algumas pessoas fizeram como fizeram com a Michele. Senta, Moisés. Senta que o negócio está pesado mesmo. Mas você sabe por quê? Você não aprendeu a delegar. Delegar é transferir responsabilidade. E aí Moisés, obviamente, tenha dito assim, eu tentei, mas eles não conseguem andar entre eles. Eles não conseguem ter paz entre eles. Eram 12 tribos, cada um com hábitos, costumes diversos, e já tinha essas características marcantes. Imaginemos agora, assim, de uma maneira ilustrativa, naquele tempo, Moisés falando para Efraim, dando ordem para que eles tocassem no templo. E falasse para os levitas irem até a frente de batalha com armas, arcos e flecha. Alguém ia deixar de fazer a missão. Porque cada um precisa entender que ainda que haja limitação, foi dado por Pedro uma missão. E foi dada por Deus uma missão àqueles dois homens. Versículo 39. Pedro se aproximou e foi com eles. Tem resistência quando é de Deus? Não. Certamente chegou até Pedro. Pedro, vamos lá que o negócio está ruim. Pedro se aproximou, prontamente foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao andar superior, ao quarto onde estava Dorcas. Todas as viúvas, olha que coisa linda, que coisa linda. Todas as viúvas cercaram Pedro, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestes que Dorcas tinha feito enquanto estavam com elas. Que coisa linda. As pessoas dando testemunho do valor que tinha Dorcas, do valor que tinha aquela mulher. Certamente elas não imaginavam o impacto que seria a obra de Deus agora na vida de Dorcas em relação àquelas mulheres. Certamente elas sairiam dali impactadas, não pelo simples fato de ela estava morta, que agora ela vai ficar viva. Mas era porque elas estavam aprendendo o que era a ressurreição e a vida. Em primeiro lugar, queridos, a ressurreição e a vida, ela é a garantia da nossa fé. Repita comigo, por favor, assim. A garantia da minha fé. O que me traz esperança é que no dia final, meu irmão, você vai ter a ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus. É a garantia da sobrevivência daquelas pessoas. Dorcas estava dizendo isso. Olha, eu agora estou viva e eu vou continuar fazendo coisas para que vocês sobrevivam. É a garantia da vida daquelas pessoas. Jesus é a minha garantia da ressurreição e da vida. É fato que você certamente já ouviu alguém falar
que é mais fácil as pessoas irem à igreja do que terem a certeza da salvação. E eu ouvi um pastor presbiteriano fazer um comentário sobre isso. E eu vou abrir um parênteses porque existe um princípio doutrinário ligado à salvação chamado predestinação. E a predestinação, em alguns grupos, ela se torna evidente mediante essa frase. Que eu preciso ter a consciência do meu pecado para que eu não me arrependa das consequências do meu pecado. Eu preciso ter consciência para não me arrepender das consequências. Qual é a consciência? Que eu sou pecador. Qual é a consequência? Eu estou afastado de Deus. Agora, a ressurreição me faz entender que quando eu aceito conscientemente a consequência, eu estou apto para ser salvo por intermédio de Jesus. Se eu não conseguir entender isso, eu estou com a minha salvação comprometida. Por quê? Porque eu vou entender que eu preciso fazer coisas boas, boas obras, como Dorcas. E tem gente que acha que Dorcas iria ser salva pelas atitudes dela, por ser uma bondosa, por ser misericordiosa, por fazer roupa para as viúvas, para ter dar dinheiro, recurso para aquelas mulheres. Não era isso que iria salvar Dorcas. Não é isso que vai te salvar. O estado de Dorcas fez com que as pessoas que estivessem ali à volta, porque você vai ver Pedro falar uma coisa que você vai direcionar por que Dorcas recebeu a salvação. Você vai entender, a ressurreição era apenas o pretexto para que aquelas pessoas se encontrassem com Jesus. Então, segundo Hernandes, o pastor presbiteriano que eu citei há pouco, o seu pecado é apenas um pretexto da predestinação para que você possa se encontrar com quem? Com a salvação. Se você aceitar a ressurreição de forma consciente e aceitar a condenação pela ausência de Jesus, você está salvo. Não é você falar para mim assim, pastor, eu estou salvo. Por que você está salvo? Porque o Senhor me ensinou um corinho. Corinho. Quem é salvo tem certeza, diga amém. Pronto. Pastor, estou salvo. Por quê? Eu sei o corinho. Quem é salvo tem certeza, bate palma. Estou salvo. Quem é salvo tem certeza, traz o quilo do mantimento. E acredite os irmãos, tem pessoas que da mesma maneira que naquele tempo, pela cultura, faziam coisas que achavam que levariam eles para o lugar prometido. Hoje tem pessoas que ainda acham que a salvação vem pelo batismo, vem pelo quilo, vem pela assistência social, vem pela bondade. E não é a sua ação que te dá direito à ressurreição. É a consciência plena, consciência absoluta de que você precisa morrer para viver com Cristo. Consegue entender que o vaso que anda com Jesus, ele não tem dúvida da sua salvação. Ele sabe o que lhe garante, qual é a sua garantia por você servir a Jesus. Isso não vai te dar uma carteira funcional. Isso não vai lhe dar um diploma de batismo. Isso não vai lhe dar um cartãozinho de dízimo. Isso não vai lhe dar uma carta de membro de uma instituição com CNPJ, com 15 números, se eu não estiver enganado, 42, 104, 430, mil contrário, /01. Acho que são 15 números. O que vai te dar a garantia da sua salvação é a consciência plena, total, do seu afastamento de Deus. Isso é morte.
Isso é morte. E o reconhecimento absoluto que você está morto, irmão. Você está morto, mas você quer a ressurreição que Jesus está lhe oferecendo essa noite. Parece que Pedro, eu tenho certeza que Deus queria que era isso que Pedro iria fazer. Mas parece que Pedro não tinha outra coisa para fazer. Verso 40. Olha o que Pedro faz. Pedro mandou que todos saíssem. Ele fez o quê? Ajoelhou e orou. Naquele momento, qual foi a posição de Pedro? Quando ele se ajoelha, ele diz: não sou eu que vou fazer nada. É o meu Jesus, que tem todo o poder e autoridade para fazer o que eu vou pedir a Ele para fazer. Demonstrou dependência total. No pior momento do ser humano, que é a morte, o apóstolo, recheado de autoridade, viveu experiências marcantes com o próprio Jesus, andando com Jesus. Agora ele se coloca de joelho e diz: eu estou me humilhando, Senhor. Eu não quero reconhecimento do que vai acontecer essa noite neste lugar. E orou. Depois voltou-se para o corpo e disse o quê? Tabita, leiam, bem alto. Olha aí o levante-se de novo. Que coisa maravilhosa. O que Pedro fala para Dorcas, para Tabita? Levanta, mas morto ouve, morto enxerga, morto fala, morto teria a capacidade de levantar? Não. Mas para Pedro, aleluia, aquela mulher não estava mais morta. Para Pedro, aquela mulher não estava mais morta. Se você olhar para o texto com profundidade, você vai perceber que Pedro estava certo de que aquela pessoa iria passar por um processo diferente de qualquer outro ser humano. Alguém que viu a morte e agora vai viver a vida de novo. Eu quero fazer uma aplicação aqui para você, o seguinte: você está contente com a tua vida? E quando eu digo a vida, eu espero que você seja bem simples, dizendo: pastor, é com a minha casa? É com o meu trabalho? É com minha roda de amigos? Com o meu time de futebol? Você está contente com a tua vida? Você está contente com você? Ou o sorriso que você dava aí com mais naturalidade, você parou de dar? Está morto. Você está contente com as coisas que estão acontecendo, com as pessoas que você ama? Você está contente com a tua vida financeira, com a sua saúde? Ou ela está doente, você está vendo que está morrendo? Como você está? E se caso a afirmação for negativa, imaginemos que a afirmação seja esta: pastor, manda 2 pessoas lá em casa avisar que Pedro vai lá, porque já morreu. Então, quero usar aqui da prerrogativa de Pedro e dizer: eu tenho orado para que Deus dê vida a algumas pessoas deste lugar. Eu tenho pedido a Deus para que Deus não demore a tirar o cheiro de podre da vida de algumas pessoas. Eu tenho pedido a Deus para que abra o coração, não é a mente, porque a mente já está contaminada. Mas da mente, ou seja, da cabeça para o coração, tem uma distância.
E graças a Deus, que o coração não é aqui dentro. O coração é aqui, mais para baixo um pouquinho. Tem uma distância. E essa distância nós chamamos de processo. E há de convir que existem pessoas que estão passando por processos difíceis. Estão passando por dificuldades extremas. Estão em estado de funeral espiritual. Então eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, mova para que essas pessoas, as que estiverem mais próximas delas, possam ver a ressurreição e a vida que o Senhor tem para eles. Imagine se você começa a sentir a alegria da sua salvação. Imagine. Imagine se com essa alegria da salvação você abra a sua boca e Deus vai começar a falar de maneira profética, como está lá no livro de Isaías, e tudo que você falar, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, vai prosperar, vai frutificar, vai crescer. Tudo que você botar as mãos vai sarar, vai curar. Onde você botar a planta dos seus pés, você vai ser honrado. Só acontecem essas coisas na vida daqueles que creem. Para crer tem que estar vivo, tem que querer levantar, tem que fazer o seu sacrifício pessoal. Não pode ficar mais esperando uma coisa, porque é muito chato. Um evangelho de um Jesus de 2000 anos atrás. O meu evangelho foi de 10 minutos atrás. Que alegria quando eu estava aqui, eu olhava para a Camille, e eu sei porque que eu estava olhando para ela. E quando ouvia o que estava saindo da boca, e entendia com o coração o que o meu ouvido estava ouvindo, meu querido, não tem coisa melhor do que você perceber que Deus está neste lugar, enchendo vidas, corações, curando, libertando, trazendo paz, ressuscitando os que estão mortos, pelo simples fato de estarmos na presença de Deus. Tem alguma importância para você? É claro que tem. Isso é fundamental. E o verso 41, ele diz, e dando-lhe a mão. Olha o compromisso. Ninguém vai viver a vida cristã sozinho, irmão. Não é você, sua mulher, teu filho. Não é você, sua mulher, teu filho, teu cachorro. Não é você, sua mulher, teu filho, teu cachorro e o passarinho. É você, Jesus e a igreja. Se você não colocar nessa ordem, ainda que você saiba o segredo, ainda que você tenha toda a autoridade do mundo, você pode estar no lugar de Dorcas. Não no lugar de Pedro. E eu espero que ninguém esteja desejoso de estar no lugar de Dorcas. Por mais bondosa, por mais misericordiosa, por mais caridosa que ela seja, ela morreu. E obviamente você vai estar se falando, mas Pedro também morreu. Mas eu sei como Pedro morre. Eu não sei como Dorcas morreu a segunda vez. Eu posso imaginar, pelos relatos históricos, inclusive José faz uma menção de algumas vezes essa mesma pessoa acompanhar o ministério apostólico de Pedro até o final da vida e também de Paulo, alguém que ajudava. Era uma pessoa realmente comprometida com a obra. Mas eu quero Pedro. Eu quero a experiência de Pedro. Eu quero a experiência de Pedro. Que alguém de madrugada bata na minha porta e diga, pastor, vai lá, porque o meu filho morreu. E eu me ajoelhar e dizer ao Senhor, Senhor, me dê a oportunidade de dar a mão a ela. E ajudou a ficar o quê? De pé. Chamando os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-lhe como? Viva.
Certamente existem pessoas que você gostaria de ter ouvido o que Pedro falou para Dorcas. Dorcas, levanta, Dorcas. Feche os seus olhos. E eu ouço de forma espiritual Deus falando assim: Carlos, levanta, Carlos. É possível algumas áreas da sua vida eu mudar. E você sabe que é preciso mudar. Pode ser que você essa noite queira a oportunidade, assim como Pedro deu a Dorcas, de ficar de pé e dizer isso para o Senhor: Senhor, começa agora, eu preciso. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, e sei que o Senhor está neste lugar. E sei que o teu Espírito há de fazer com que aquilo que foi a intenção de ensinar, de ministrar neste lugar, chegue, Senhor Deus, e tenha um lugar especial no coração deles. Porque Pedro ficou alguns dias mais ali, naquele lugar. E continuou a sua missão. E aquele lugar viu a tua glória. Desejamos, Senhor Deus, que essa semana cada um possa também experimentar a tua glória. Se houverem pessoas aqui doentes, que estão passando por um processo de falência espiritual, manifeste-se de maneira especial, para que eles possam ver a tua glória. Havendo pessoas aqui, Senhor Deus, que são notáveis, boas, que dão esmolas, que percebem, Senhor Deus, que o coração é bom, mas precisam tomar uma atitude ao lado de Jesus, que eles possam fazer igual Pedro, se colocar de joelhos diante do Senhor, orar ao Senhor, que certamente eles não terão dúvida da salvação que virá do Senhor para a sua vida. Entendo, ó bondoso Deus, que a minha vida está entregue nas tuas mãos. Por isso, se o Senhor me mandar com um companheiro falar ou dar um recado a alguém, me ajude, Senhor Deus, a entender a falha daquele que anda comigo, a ter, Senhor Deus, misericórdia, bondade, longanimidade para com aqueles que são fracos, e nos faça, Senhor Deus, cumprir a nossa missão. Que nesse tempo, a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se faça presente neste lugar hoje para todo sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe, podem tomar os seus lugares. É muito bom recebê-los, aqueles que estão nos visitando, volte mais vezes. Tem cantina, irmão Lucas? Lucas Pimentel, tem cantina? Não? Então hoje os irmãos estão liberados. Muito obrigado aos que cooperaram ontem, mais uma vez, no evangelismo, os que têm cooperado com o almoço, com as atividades da igreja interna, e uma boa semana a cada um dos irmãos. Sejam abençoados naquilo que vocês fizerem, em nome de Jesus. E assim encerramos mais um culto da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro.